Podcast Papo com o Zene. Quadro: Entrevista Biográfica. Com Suilan Sena. Oi, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com uma pessoa que eu conheci rapidamente lá em Fortaleza. E hoje ela não está em Fortaleza. Mas eu continuo conhecendo. É a Suilan Lira Sena. Antes de a gente chama de espera que isso é coisa dos íntimos, eu vou passar meus recados para vocês. Primeiro, é lembrar que todas as vidas importam. Ou, como dizem os nossos chefes, all lives matter. E lembrar o que disse o nosso grande teólogo, Franz Joseph Inkelamert, falecido com 92 anos em 2023. Homicídio é suicídio. Suilan Lira Sena, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Realmente é assim mesmo que a gente tem que cumprimentar, né? Dependendo da hora que a pessoa vem assistir, né? E tem gente que assiste assim 3 da manhã, Pois 4 da é. manhã. Aham. Tem gente com gostos estranhos, assim, entendeu? Tem gente que é da madruga. Tem Eu já gente que fui mais. já foi também. Não, às vezes eu acordo às 3. Aí sou. Mas tem gente que prefere assistir o nosso canal do que almoçar e assiste meio-dia. Cada um. É isso aí, né? Cada um faz os seus horários e fica do jeito que for melhor, né? Para cada um mesmo. Suilan, uma curiosidade. Se Suilan é LA com T ou A com N? Com N de navio. Ah, e lembrou do navio? Pois é, do nosso querido navio. Olha, tomara que ele assista, né? Sabe que eu já tive o contato dele, eu não tenho mais, eu vou procurar. Ele Né? está lá no grupo, eu acho que ele ainda está lá no grupo dos ex-alunos do Benjamin Constant. Ah, quem não está sou eu. É, pois é, você não está. Não. Mas, me diga aqui, como é que você gostaria de se apresentar para aqueles que estão nos assistindo? Então, eu sou cearense, mas agora me denomino cearucha, porque moro no Rio Grande do Sul, né? No momento, aqui em Porto Alegre. É, eu sou uma pessoa que tem baixa visão e hoje estou casada, né? Casei com um gaúcho, por isso estou morando aqui. Gosto muito de ler. Conheci você na casa do nosso amigo Didi e fiquei feliz demais com o convite, né? Já assisti, como te falei, alguns dos teus episódios, né, por aqui e estou feliz em estar aqui com você. Muito bom. Então, Su, me diga, eu posso continuar chamando de Su ou... Pode. Eu, você deixa? eu acho estranho até quando alguém me chama de Suilã. Parece que eu vou levar uma bronca. Diz que mãe é assim. Suilan Aham, Lira Sena! pois Pronto, é. já sabe. Você já Aham. sabe. Aliás, você me disse que sua mãe esteve aí, ela te chamou de Suilan Lira Sena? Alguma Não, vez? não, não. É muito raro hoje em Não. dia minha mãe me chamar de Suilã. Ela só me chama de Hoje Su. ela tá mais calma. Não, eu que já passei da fase mais das broncas, eu acho também, viu? Ah, Era mais quando era criança. É meio por aí. tá certo. Aliás, muita gente, Maurício, me pergunta a origem desse meu nome, né? É um bom começo. Como é É, que porque acharam? é um nome bem diferente, né? Uhum. Foi meu pai. Eu sou a primogênita, né? Então, meu pai era diferentão, gostava de
sei lá, de causar coisas diferentes. Aí ele fez uma listinha de nomes e os nomes eram bem diferentes. E colocou em votação. E o mais votado foi esse. Nossa. E Você esse sabe uma. nome ele viu num filme, parece, que era o Ah, nome é? de uma atriz Ah, japonesa. opa! Aham, Você sabe, uma vez eu assisti, isso mas faz muito tempo, eu acho que eu era adolescente ainda, ou quase criança. Não, quase criança eu ainda sou. Peraí, vamos lá, sim. com calma. Olha que coisa interessante. Um casal discutindo como é que seria o nome do filho. E você sabe, tem essa mania, né, de colocar um pedaço do nome do pai, da mãe, essas Ah, coisas. Tem, sim, sim, tem, sim. né? E cria os Eu, nomes. tem um amigo nosso. Você conheceu o Ersen? Conheci sim. Então, o Ersen é uma mistura de Erval com Iracema, Ah, tá? não sabia. Só que o escrivão escreveu com M, em vez de M de Sema. Ah, Tem isso também, né? Então, aham. esse casal estava debatendo o nome. Aí, aí, no fim, chegaram e não dá. Sabe por que, que não dava? Porque Aham. ela se chamava Marta, ele se chamava Otelo. Então, o filho ia se chamar Martelo. Ah, nossa. Nossa, é. A minha mãe tem uma amiga que o nome dela é Velma, mas seria Velma. Só que o escrivão, como é que vai ser o nome da menina? É Velma. Aí ele botou É Ah, Velma. é E meu ficou É Velma. Sério, de verdade. maldito, Que é. coisa louca, né? É, Tem coisas piores, tem coisas tem, piores. tem. Ixi, Tem. nossa. Quando eu era pequena, eu não gostava muito do meu nome, não. Porque era muito diferente. Não tinha ninguém na escola que tivesse esse nome. Hum. Aí eu ficava pensando, por que que meu pai e minha mãe não me deram o nome de Regina, Fernanda, tão mais fácil. Mas hoje eu gosto. Hoje eu gosto. Você sofreu bullying por causa desse nome? Não. Que eu me lembre, não. Eu sofri bullying por causa de outras coisas, né? Da deficiência, enfim, porque a gente sofre mesmo na escola. Quando a gente passa para a escola regular, como foi meu caso, né? Aí sim. Ah, Mas pelo nome, pois olha, mas hoje a isso é, gente chama de bullying, né? é, Mas eu sempre tirei de letra. O pessoal no Benjamin Constant me sacaneou muito por causa do meu sobrenome, Zene, né? aham. E o pessoal resolvia trocar e me chamar de Geni, e aí, o que, é que eu faço? Oh, meu Deus. Eu deixei para lá, porque se eu ligasse, eu ia ganhar o apelido de Ah, pois é. Geni. Não, Aí eu não, eu deixei. se você se demonstrar que está incomodado, é pior. A galera. Aham, Claro, não é, é? aham, Pois é, né? é isso aí. Agora, Su, me disse, você nasceu em Fortaleza mesmo? Sim, Ah, Fortaleza. e você já nasceu com problema visual? Sim. É, assim que eu nasci, bem bebê, engraçado que foi um tio meu que foi visitar, né, a minha mãe, me conhecer, irmão do meu pai. E ele percebeu. Talvez os meus pais tenham percebido alguma coisa, mas sei lá, não, por inexperiência ou mesmo por não querer admitir, não sei. Aí ele falou: Olha, eu acho que a neném tem problema de visão. Meu pai até ficou chateado, minha mãe conta isso. Aí, logo, assim, eu bem bebê, eles me levaram, né, no pediatra. E aí, sim, eu nasci com catarata congênita, né? E o olho quase não abria, era bem, né?
Depois vieram as cirurgias, enfim. Mas qual era o seu problema? É, Catarata congênita. catarata congênita e aquele probleminha do nistagma de fixação, que o olho tem aquele movimentozinho involuntário. Eu tinha muito isso quando eu era criança. Hum, O uhum. olho fica mexendo, né, bastante, assim, Mas você involuntariamente. não ficou completamente cega? Não, eu tinha, né, um resíduo assim. A minha primeira cirurgia foi com 3 anos, lá em Fortaleza. Aí a segunda com 6, lá no Benjamin Constant. Hum, E a última, já grandinha, com 12 anos em Fortaleza de novo, com o Dr. Walter. ah. As duas primeiras no olho direito e a última no olho esquerdo. Então você tem catarata nos dois olhos, não teve Sim, jeito. sim. E o pessoal detectou a causa da tua catarata? Olha, meio que um mistério, porque na minha família não tem, não, Não, é até onde a congênita, gente não. sabe, né? Por isso que ela é congênita, né? Se fosse hereditária, Pois é. né? E aí a gente não sabe assim, exatamente o porquê. Eu sou a primeira filha dos meus pais, os Uhum. outros meus irmãos nasceram sem problema nenhum de visão, né? Eu fui agraciada, fui Olha, a premiada. eu acho que é para você participar. No meu canal, não, eu podia te entrevistar você enxergando, não tinha problema. Né? Aham, Mas você não ia participar de uma série de coisas. Né? Acho que foi por verdade. isso. Acho que foi por isso que Você você. sabe que às vezes eu fico me perguntando, eu não sei se todos nós assim faz essa indagação para si mesmo. Como eu seria se eu não tivesse nascido com nenhuma limitação assim, nesse sentido, né? Visual. Uhum. Como eu seria? Como seria a minha vida? Não sei se você já parou para pensar nisso. Se eu pensei nisso, eu não me lembro. Não lembra, né? Mas é possível que eu tenha pensado. É possível. É Uhum. bem possível. Entendeu? Eu acho que Hoje esse em dia tipo eu de não. questionamento a gente faz mais quando é bem jovem, adolescente, né? Não garanto isso, não. Acho que eu conheço gente que pergunta até hoje. Até hoje está se perguntando, né? Eu acho, não sei, entendeu? Não sei. Eu sei que eu não me pergunto e vou te dizer mais. Se já me perguntaram se eu queria enxergar, não, eu não. Uhum, Né? De jeito nenhum. Não tenho a menor intenção. Entendeu? uhum, Agora me diz o seguinte: bom, uma vez detectado seu problema visual, porque há muitas famílias que escondem, né? Não querem contar. Aconteceu uhum. isso também contigo? Sua família achou que não Não, devia contar para não, ninguém? não. Pelo Não. contrário. Que foi assim, quando eu fiz essa primeira cirurgia lá em Fortaleza, né? Aí o meu pai, ele tinha feito concurso para o Banco do Nordeste, mas ainda não tinha sido chamado nem nada. Aí ele trabalhava e tudo e saiu de um emprego lá que ele tinha e resolveu ir para o Rio de Janeiro. E aí ele foi na frente e depois ele mandou, quando ele se instalou, arrumou um emprego e tal, aí ele disse que a minha mãe podia ir comigo e meu irmão que era de colo. Aí nós fomos. Quando nós chegamos no Rio, uma vizinha nos falou, né, do Benjamin Constant. Falou para minha mãe. Tá. Quer dizer, você então iniciou sua vida estudantil no Benjamin Constant. Sim, e eu tenho orgulho disso. Nossa, Você, você entrou lá com quantos anos? era assim, acho que de 3 para 4 anos, bem pequena, assim, Então você sabe? foi para o Uns jardim de quatro. infância. Sim, sim. Eu lembro até.
meio vagamente, assim, mas eu lembro da cor do uniforme, das tias, né, e tudo. Então, eu tenho essas lembranças. Ah, Uhum. que ano você entrou lá? Bom, se eu tinha uns 4 anos, eu vou revelar minha idade agora. Eu Ah, tô não, com, não, então, não quer revelar, deixa, não diz não. Não responde a pergunta. Pronto. imagina, ó, foi década de 70. Ah, Agora, talvez a minha mãe vai saber com mais precisão o ano que a gente chegou no Rio de Janeiro. Porque quando a gente chegou no Rio de uhum. Janeiro, não foi logo de cara, assim, que ela foi me matricular no Benjamin, né? Ah, sei. Mas eu acho que eu tinha uns 4 anos. Isso, deixa eu ver aqui, uns. Bom, vou revelar, eu sou de 67, 67. 67. Tá. Então, 72, né? Por aí. Bom, eu vou ajudar. Então, você tem até agora 47 anos. Ai, que fofo. Uhum. Fiz, fiz as contas. Ai, ai, em março eu faço 58. Em Ah, março. viu? Tô com Como é que 57. eu fiz a conta de brincadeira, eu não fiz a É, sério. Não, é sério, não fiz a sério, não. aham. Entendeu? Claro, você nasceu em 67, Sim, não sim. fez, É. não fez jeito. Mas a gente Né? tem que falar mesmo, porque é Ah, isso, né? mas isso Quem, aí. quem Eu, é que quer, não quer ficar mais jovem por mais tempo? Só se morrer muito cedo. Então, ninguém quer morrer agora, cedo, né? não, eu conheci uma pessoa, claro, essa aí eu não vou dizer o nome, tá? Até porque ninguém nunca soube a idade dela. Nunca. Nunca. Caraca. Quer, quer dizer, eu conheci alguém que sabia a idade Aham, dela. Eu mais ou menos desconfiei. Só que eu não podia ter certeza. Ela dava a idade que ela queria dar. Mas ela não revelava a idade dela de jeito nenhum. que engraçado, né? É muito engraçado, eu acho É. também. Mas cada um Parece com que seu. tem um peso isso para certas pessoas, né? Deve ter, deve ter. É. Então é Mas isso. Foi em foi. 71, acho que 71 por aí, né? Por aí, é. Você sabe que 71 foi o ano que eu saí do Benjamin Constant. Ah, puxa, É, que em coisa. 70, eu saí em 71. Eu não tinha contato com os adultos, né? A gente É, ficava ali separadinho, né? que claro, claro. Aliás, É. na sua época, o jardim já não era o jardim que eu conheci, porque vocês ficavam mais separados ainda do que na época que você esteve lá, Aham, entendeu? sei. Mais separados. A gente conhecia porque a gente andava o instituto todo, é claro. Ah, vocês conheciam tudo aquilo ali, né? Era, claro, né? Meu Deus, É, que é enorme. enorme. E era uma coisa interessante. Os homens podiam andar o instituto todo, menos o lado feminino. Mas a gente não estava interessado em andar no lado feminino, que era pequenininho. E as mulheres, meninas, ficavam praticamente presas do lado delas, entendeu? Aham, Na minha época, não tinha liberdade de sair andando pelo instituto como nós tínhamos, entendi. entendeu? Uhum, É, é isso aí. Entendeu? pois é. Aí você ficou no instituto até quando? Aí, deixa eu ver aqui. Eu acho que a gente saiu do Rio de Janeiro para voltar para Fortaleza, porque aí nesse meio tempo meu pai foi chamado, né? Que ele tinha feito o O concurso, concurso? né? Do Banco do Nordeste. Aí eu acho que foi no final de 74, eu acho. Não tenho Ah, muita certeza disso, mas eu acho que foi. então você não chegou a entrar em sala de aula no Benjamin Constant? Não, infelizmente não. Eu sei que ele passava, via a sala que tinha lá o piano, e eu sempre fui encantada por música e o piano sempre me chamou muita atenção. E eu queria tanto aprender, mas
não deu tempo. A minha mãe pensou na possibilidade de me deixar lá, mas ela não teve Ah, coragem. Que aí eu iria ficar com ele só nas férias, né? é. Mas ela O não teve Braille, coragem. então o Braille você não aprendeu lá. Não, o Braille eu aprendi em Fortaleza. Hum. Aham. Aí Já no você Instituto. foi para o Instituto de O Instituto Cegos do de Ceará. Cegos lá do Ceará. Ah, eu estranhei tanto, tanto, tanto. Acostumada com Benjamin Constant, aquele mundo enorme. Eu cheguei a fazer passeio, né? A gente foi andar de bondinho lá na Ah, Urca. Eu lembro levava as disso. crianças. É. Sim, eu lembro. E o instituto era muito menor, não tinha. Hoje tem, né? Hoje se expandiu, hoje tem até o 9º ano, até onde eu sei. Mas Ah, é? naquele tempo só tinha até o É, segundo ano do ensino fundamental. porque muita gente, o que acontecia é que o pessoal terminava a antiga quinta série, né, do primário, Uhum, e a maioria foi para o Benjamin Constant, né? Os uhum. únicos casos de vocês que não foram foi o Jonas e o Francimar. Ah, o Francimar. Aham, É, aham. entendeu? Foram os únicos que não foram para o Benjamin Constant. Todos eles foram, iam direto para o Benjamin Constant, quando queriam continuar estudando, né? Sei. Entendeu? Foi o Uhum. caso do nosso grande navio. O navio foi um Ah, pois deles. é. Aham, Né? aham. Não sei. Bom, o navio você só conheceu depois, é claro, porque ele é Sim, do meu sim, tempo, sim. ele ainda era bem do meu tempo, né? Entendeu? Aí, aí não. Bom, aí então você saiu, foi para Fortaleza e estudou no Instituto de Cegos. Ficou Sim, lá. sim. Ah, Aí eu e aprendi aí, o Braille. Eu, ah, além de ter aprendido o Braille, eu tive o aprendizado também como eu sempre tive um percentualzinho de visão, né? Eu tive o hum, contato também com o alfabeto convencional. Aí eu tinha Braille e treinamento de visão subnormal, que eles chamavam assim, né? você chegou a usar Fazia. alguma lupa, alguma coisa? Usava. Eles tinham uns óculos assim que eles colocavam né, no olho para a gente ver as letras e tudo mais. Mas a Uhum. minha paixão mesmo foi o Braille. A minha vida escolar, eu optei pelo Braille porque eu tinha mais rapidez na leitura. Então assim, me identifiquei muito bem, mesmo foi com o Braille. Uhum. E foi assim. Tá. E como é que foi sua vida lá no Instituto? Você não ficou interna no Instituto, né? Você Não, era eu externa. era interna no Benjamin Constant porque mesmo morando no Rio, mas meus pais moravam muito longe, né, do Uhum. Instituto, do Benjamin Constant. Aí o meu pai me levava no domingo à noite ou na segunda-feira de manhã cedinho, e aí minha mãe me buscava na sexta-feira. Aí eu passava o fim de semana com eles. No Instituto, não. No Instituto eu tinha aquele horário mesmo comum de escola, né? Estava Mas com havia internato ainda lá. Havia, havia sim. Havia que tinha algumas pessoas do interior, eu Uhum. lembro que tinha. Uhum. Aí você estudou, fez todo o fundamental lá. Até a segunda série, aí depois eu tive que ir para a escola regular, do terceiro ano em diante, e foi uma luta para conseguir uma escola para mim, É, porque pode falar, se quiser. não, não, é porque eu me lembro que nessa época ainda não era muito comum a gente estudar em escola comum, né? Uhum. Isso, eu estou falando isso
principalmente no Rio, né? No No Rio, Rio. que a realidade era diferente, Pois né? é, mas não era comum cegos estudarem ainda na década de 70, né? Uhum, Estudarem em escola comum. Não é isso pois é. depois. É porque como a gente não tinha lá no instituto, até as séries mais adiantadas, a galera, para continuar estudando, tinha que ir ou para uma escola estadual ou particular, mas tinha Hum. que, para continuar os estudos, né? E aí, quando eu tive que sair do instituto para continuar os estudos, foi uma luta, porque a minha mãe foi indo nas escolas para me matricular, e quando falavam que eu tinha deficiência visual, as escolas não queriam aceitar. Eu Uhum. estou falando de escola particular, tá? Então, colégio de freira, não aceitam. Ai, não, nunca tivemos um aluno assim. Foi complicado para conseguir uma, mas Mas conseguimos. como é que os alunos do Instituto faziam, então? Se você teve dificuldade, eles também tiveram, ou não? É que assim, eles tinham lá as escolas estaduais que parece que já tinham o hábito de recebê-los. Só que E por que naquele que você, tempo, ah, e por que que você não foi para o estadual? escolha dos meus pais, eu acho que naquele tempo eles já achavam que o ensino, eles acharam, né? Que o Uhum. ensino já não ia ser talvez não muito bom, e optaram para que eu fosse para uma escola particular. Bom, eles tiveram os motivos deles, né? Eu nunca questionei isso, porque eu conhecia Ah, uma galera que era até ali naquelas imediações próximos ao instituto tinham as escolas que os meninos iam estudar. Aí eu era criança, né? Os pais, quando a gente é criança, os pais que decidem por claro. nós, né? Em princípio é, né? Pois é, Exatamente. né? E mas aí a minha mãe foi numa escola próxima à casa da minha avó, muito bom o Colégio Redentorista. Quem eram diretores eram padres irlandeses, e daí eu acho que talvez por isso, eles tinham uma cabeça mais aberta, né? E Uhum. eles me receberam. Eu fui a primeira aluna com deficiência visual a estudar naquele colégio, e depois de mim, quando pais de outros meninos deficientes visuais souberam que a minha mãe tinha conseguido me matricular lá, foram lá também matricular seus filhos. E vários, depois de mim, alunos com deficiência visual, estudaram ali. Eu Sei. abri portas para eles, digamos Agora, assim. como é que você conseguia estudar? Porque você não tinha os livros em braille mais que você Não, tinha, né? não. E Complicado. aí, como é que foi feito isso? E você foi cedo, terceira série. Como é que foi feito isso? Ai, olha, era punk o negócio. Tinha as professoras itinerantes, né? Ah, Que do Estado, iam. né? Hã? Do Estado, claro, né? Isso mesmo. Elas iam. Pois é, né? Meus pais não me botaram no colégio do estado, e eu tinha sempre a A ajuda itinerante do Estado, é. para você ver, né? Para você ver. É, acontece. Pois é. Aí, questão de livros, a minha mãe lia para mim muita coisa, né? Uhum. Inclusive, a minha mãe tinha parado, só um parêntese aqui. Ela tinha parado os estudos quando ela casou com meu pai, e lendo para mim os livros didáticos, muita coisa, ela voltou a estudar. E aí fez, naquele tempo era o supletivo, né? Ela não tinha concluído o segundo grau. Acabou depois Ah, também, de tanto ela me ajudar, não só nas séries iniciais, mas mais para frente, quinta, sexta série e tudo mais, ela já estava enferrujada, né? Porque estava um tempo sem estudar. E uhum. aí ela
concluiu também os estudos dela nesse sentido, né? Ah, muito bem, tá vendo? Porque minha mãe lia os livros, não tinha, como você falou, livro em braille, didático, Você não tinha. né? Era, ela comprava os livros comuns e bora ler, ajudar nas tarefas e tudo, e lia, me ajudava assim. E E a como é que você. professora itinerante ia transcrever lá, né, as minhas Ah, tarefas, as tá. As provas, provas. né? Ah, Sim. tá. Uhum. Certo. Quer dizer, ela, a função, que é a função dela mesmo, né? Sim. Dos professores itinerantes. Em todo o Brasil aconteceu isso, né? É. Geralmente pessoas de Agora eu acho que Estado. nem tem, né? Como é que está agora com esse negócio de incluir o aluno, né, nas escolas regulares? Eu fico me perguntando como que está hoje essa situação. Eu também não sei, porque a minha inclusão. Olha, é uma coisa que ninguém jamais vai entender. Você tinha professoras itinerantes para transcrever para você. Pois eu Uhum. era do Benjamin Constant, e quando eu fui estudar em escola regular, não tinha. O Benjamin Constant não cuidava disso, não. Nossa, e aí? Ué, a gente dá um jeito. Ou lia a Tinha que prova dar para o professor, sei lá, prova oral, entendeu? né? Eu não me lembro de ter feito muito prova oral, não. Será que eu fiz? Não, não fiz, não. Eu cheguei a fazer, Eu escrevi a prova em braille e lia para o professor, sei. minha prova. Uhum. Entendeu? Normalmente eu lia a prova. Entendeu? Uhum. Mas era o seguinte: os professores eram rigorosos. No dia, eles recolhiam a minha prova, não deixavam ela comigo, não. E no outro dia me traziam a prova para eu ler para eles. Eles corrigiram. Isso no curso médio, né? Depois não, na universidade, aí a bagunça era geral. Valia tudo. Nossa, imagino. É, Cara, valia qualquer coisa. Ainda mais que meu curso foi uma das piores coisas que eu fiz na minha vida. Então, você já percebeu meu que Deus. era uma bagunça. Uhum. Então, era de se esperar que o Benjamin Constant te desse todo o apoio. O apoio que a gente tinha era o seguinte: eram pessoas voluntárias que iam ler no Instituto. Ah, eu já vi vários dos meninos falando isso. É. Até, acho que a Marisa Novaes, né? Marizinha. Eu não me lembro de ela ler no Instituto, não. Ah, Porque essas pois é. pessoas, sabe o que era? Era o seguinte: elas iam lá ler para a gente. A Marisa gravou livro. Ah, ela gravou, né? Aham, Ela tá, gravou. tá. Essas pessoas não iam lá, numa hora Uhum, marcada, para ler para tá. você. Entendeu? Que legal. E olha, o Instituto agregou. Quem eu acho que começou esse voluntariado foi a Liga Israelita Feminina, lá no Ah, Instituto. sei. Então, a Liga Israelita encaminhava as garotas, geralmente adolescentes, para ler para a gente. Ah, E legal. depois, Aham. aí depois a gente começou a ter um bando de gente, até da alta sociedade, que ia lá ler para a gente, entendeu? Ah, que legal. Era, era. Eu tive uma camarada que leu para mim, pra você ter ideia, Uhum. ela era filha do cônsul da Índia. E ela não Nossa. falava português, olha, ela não falava português, Uhum, entendeu? uhum. Então era maior barato, entendeu? Você vê o tipo de gente que tinha lá, entendeu? Tinham Tá, atrizes que eu nunca li com nenhuma atriz, mas tinha, que ia sei. lá, entendeu? Uhum. Que iam lá ler para a gente. Tinha muita gente interessante lendo lá E com a alguns gente. dos meninos também, de vocês, diz que aproveitava também para gravar, né? Enquanto a pessoa estava lendo também, Sim, né?
Uhum. Isso que eu não tinha recurso, não tinha gravador, eu tinha que, Tinha certo? que assimilar tudo aqui na mente Na e marra, ou copiar alguma coisa, entendeu? sei. Aí dá-se um jeito, né? Sei lá. É, a gente vai dando jeito. É verdade. Agora, então, o seu ensino todo, foi a sua mãe que lia para você o tempo todo? Sim. Ou depois você arrumou mais gente? Não, não, aí é que assim, no meio do caminho aconteceram coisas também que, nossa, foram assim inusitadas na minha vida. Quando eu cheguei no Redentorista, com acho que umas 2 semanas de aula, eu tive uma doença grave. Eu, do nada, comecei a perder as forças nas pernas. Hum, E aí minha mãe ficou louca, né, e tudo, levou para o hospital, enfim, vou tentar resumir. Eu cometi a proeza de adquirir uma doença chamada mielite transversa. nossa Senhora. E aí eu fiquei 6 meses, eu perdi o semestre inteiro de colégio, e eu tinha acabado de chegar na escola. Uhum. Aí eu fiquei em casa, quer dizer, primeiro eu fiquei internada, né? Fiquei no hospital, fazendo uma série de exames e tudo, e eu fiquei totalmente paralisada da cintura para baixo. Eu estava às vésperas de completar 10 anos de idade. Aí foi, né? Depois saí do hospital e tudo. Aí você vê só como os padres eram bacanas. O que eu mais queria, eu sonhava com isso, era voltar para a escola. Eu acho que foi isso que também me ajudou muito na recuperação. Por ser criança, né, também, claro, Uhum. aliado a tudo, aos cuidados, fisioterapia, enfim. E o meu irmão também estudava lá. Aí a minha mãe conversou com eles, porque a minha mãe ficou com receio dessa coisa também de eu não poder ir para a escola, criar em mim uma situação ainda mais grave, né, para eu me recuperar e tudo, né? Uhum. Aí você falou aí das tarefas, né, da faculdade e tal, mas os diretores confiavam as tarefas, entregavam para o meu irmão. Meu irmão passava na minha sala, meu irmão menor, trazia as tarefas e a minha professora itinerante ficou indo na minha casa fazer as tarefas comigo e até prova eles confiaram que eu fizesse de casa, Então porque eu você não adoeci, perdeu. Legal. é, porque eu adoeci em março e só pude voltar em agosto, né? Então, assim, eu fiz tudo, todo esse tempo de Uhum. tarefa, de prova, tudo em casa. E aí foi uma outra pancada, assim, né, na nossa vida, porque eu tive que reaprender tudo, eu tive que reaprender a engatinhar como um bebê mesmo, para Sei, sei. reaprender a andar. Aí depois que eu voltei a andar, era fisioterapia, era natação, para eu ganhar fortalecimento muscular, né, e tudo. E quando eu voltei para a escola, eu voltei usando, eu não sei se tu chegou a ver uns ferros que o pessoal botava nas pernas, umas botas com os ferros, e de muleta e tudo. Eu voltei para a escola assim. E a minha mãe tinha que ficar a tarde inteira Sei. sentada num banco duro lá, porque se eu precisasse de alguma coisa, a professora não ia poder sair da sala de aula, deixar os alunos para, sei lá, de repente me levar no banheiro e tal. Isso. Uhum. Olha, cara, é assim, a minha relação com a minha mãe é muito forte, porque a gente passou muita coisa punk juntas. Uhum.
né? Uhum. E mesmo assim, Maurício, eu consegui passar de ano. Consegui, com tudo isso. E você estudou lá até o quê? O curso médio também? Até segundo grau, antigamente falava assim. É, a segunda. É, é. Hoje o colégio não existe mais, infelizmente. Cara, os padres eram tão bacanas. Que eu, assim, quando eu fui, mesmo quando eu voltei para a escola, eu tinha que fazer fisioterapia. E o diretor, o padre, ele disponibilizou o motorista do colégio para depois da aula levar eu, minha mãe e meu irmão, que minha mãe não tinha com quem deixar meu irmão, para a clínica no final da tarde. Todo dia. Nossa, Para tu ver deram como eles apoio. deram muito apoio, muito apoio. Foi. Então Não, foi isso, tudo isso. Aí depois, pronto, foi indo, né? Com essa coisa toda de estudo, ai, olha, matemática, então era complicado. Química, quando chegou química, física, eita, foi complicado. Quer dizer, a vida, né? Ah, é. Mas aí você conseguiu. Bom, como é que era o teu relacionamento com seus colegas nesse colégio? Você nunca estudou com colega, essas coisas? Ai, teve uma menina que era minha melhor amiga, ela era até aqui do Sul, e ela ditava para mim. Depois ela teve que voltar para cá, a família era de Blumenau, e eles tiveram que voltar, né? E a gente ainda se correspondeu por um tempo, mas depois a vida, né, faz a gente perder o contato com as pessoas. Uhum. Mas Então você assim, não estudou, nem no segundo grau você estudou com colegas. sempre tinha alguém para ajudar, né, para ditar da Ah, lousa, né, e tal. E também para tipo para fazer trabalho, né, nessas coisas. e Mas assim, frequentar ah, casa de colega. Você frequentou casa de colega? sim, para estudar, cheguei a frequentar, sim, cheguei. Com essa menina mesmo, eu fui muitas vezes na casa dela estudar, ou ela ia na minha também, ela chegou aí na minha casa, né? Uhum. Mas assim, eu sempre fui, eu tenho uma característica que até pode não parecer, mas que me atrapalha muito na vida, sempre me atrapalhou muito. Eu sou tímida. E eu acho que Ah, isso, coitado. pois é. Isso dificulta muito a nossa vida. Eu sei. E claro que eu sei. Eu não sei se Você- você sabe, eu costumo dizer que se há uma coisa que um tímido consegue é reconhecer outro. Ah, Para mim ou seja, quando eu encontro uma pessoa, eu já sei se ela é tímida ou não. Ainda que a pessoa seja extrovertida, não sei o quê, mas a gente sabe. Entendeu? Porque, uhum, porque a pessoa pensa que o tímido não é extrovertido. Claro que é, depende. Entendeu? uhum. E Pois é. a gente combate a timidez, a gente disfarça. Mas a É. timidez tem uma característica que eu acho interessantíssima. Um dia, do nada, você fica tímido. Sei lá. Eu Né? sei que isso me atrapalhou muito na vida. Eu queria ter sido mais expansiva. Eu vejo o meu Ah, marido, o André, ele é bem mais expansivo. Isso eu admiro, né, em algumas pessoas assim. Porque eu acho aham. que abre portas, eu acho que facilita mais muita coisa na nossa vida, sabe? Eu acho. Mas é uma característica sua, né? Uhum. Que você tem que resolver. Está dando um negócio na minha garganta, olha, não tem jeito. Quer beber uma E você, água? deixa eu ver se eu tenho um do lado, mas no meu caso não resolve, não.
minha garrafa d'água não está aqui. Eu trouxe água. Passa um pouquinho para mim. Ai, segura aí. Manda aí. Tá Inclusive, a gente geladinha. conseguir se materializar, a gente faz isso. Não é? Pois é. Mas a gente começa a falar da sede mesmo. Dá. E rapazes, como é que foi? Você se relacionou com rapazes desse colégio? Esse é um capítulo à parte. Bom, vamos É? lá. Não, vamos se você quiser. Não, vamos, bora. Vamos. Não, assim, quando a gente começa a chegar na adolescência, né? E aí vão surgindo, né? Aquelas borboletinhas no estômago, né? Quando a gente se encanta por alguém. Aí não tem jeito, né? Na escola, não. Mas, assim, eu fazia parte, né, de turminha lá do meu bairro, todas na nossa faixa etária, e cheguei porque, assim, quando eu saí do instituto, eu meio que perdi contato com um monte de gente, né? Eu fiquei tendo contato mais com o povo que enxerga, né? Porque eu fui estudar no colégio de gente que enxergava e tudo. Aí as amigas próximas à minha casa também, todas assim, né, que enxergavam. E aí os meninos também, né? E aí tinham as festinhas, né, de bairro. E aí a gente tem aquelas paquerinhas, né? E sim, mas assim, na escola não. Na escola eu sentia, eu não sei se eu que sentia mais ou realmente era uma coisa, não sei se era uma coisa da minha cabeça ou tinha mesmo a ver. Não tinha, eles não tinham essa coisa assim de aproximar, sabe? Uhum. Eu tinha amigos, mas eram mais os amigos de bairro, De fora da escola. da escola. Isso. E agora sim, tinham alguns que também estudavam no mesmo colégio. Inclusive, tinha também até da mesma sala que eu, né? Mas é muito complicado, porque é nesse momento que você se depara com preconceito de verdade mesmo, né? Eu lembro, É o momento que você sente ele, né? Bem, sente, né? sente. Quando você é criança, você sente, mas É sei verdade. lá, não tem uma dimensão, eu acho, tão grande, né? Sei lá. Mas, por exemplo, eu tinha um grande amigo, ele frequentava a minha casa, era uma pessoa, meu Deus, assim, super amigo da gente, do meu irmão, né, e tudo. E ele tocava violão. E só como é adolescente, né? Aí eu botei na minha cabeça que eu queria aprender a tocar violão. Fiquei enchendo o saco do meu pai, para o meu pai comprar um violão para mim, que eu queria aprender a tocar violão. Aí ele comprou o violão, me deu. E aí esse meu amigo disse que ia me ensinar, né? Mas Uhum. era amigo mesmo, não tinha nada, não tinha. Ele tinha interesse por amiga minha, não por mim, tranquilo. Aí, mas só, veja só, ele começou a me ensinar. Aí um dia ele chegou para mim e falou assim: Su, eu não vou mais poder te ensinar a tocar violão. Aí eu falei, ué, por quê? Porque a minha mãe disse que não quer que eu fique vindo aqui direto como eu estou vindo, porque ela tem receio que eu me apaixone por uma pessoa deficiente. Não E foi? ele não foi mais. Foi. Só que assim, o que estava preocupando ela? Ele estava indo muito para me ensinar a tocar violão. E acho E que ela ela, achou. aham, essa aproximação, né, que estava tendo da gente, foi que deixou ela preocupada, eu Ah, acho.
Ah, entendeu? E não tinha, cara, não tinha nada assim. O interesse dele era mais por uma outra menina lá da nossa turma. Ele era brincalhão e tudo, mas ela criou esse negócio na cabeça medo. dela. Uhum. É ele mesmo não tinha problema, porque ele não estava se apaixonando por você, né? Não, não. Mas assim, o que eu vejo em relação a isso, muitas vezes, eu acabei tendo paquera que enxergava, namorei, tudo, mas só que é sempre assim. O cara até se apaixona muitas vezes por uma pessoa deficiente, mas aí o cara que não é deficiente, né? Eu vejo mais isso na questão do homem, né? Uhum. Do cara se apaixonar por uma menina com deficiência e tal. Só que parece que o homem, não sei se é uma visão equivocada que eu tenho, eu estou falando isso baseada na minha própria experiência de vida. O cara não quer te assumir para a família, para os amigos, que está namorando Uhum. uma pessoa com deficiência, sabe? Ele se apaixona até, Olha, mas na hora de levar o envolvimento mesmo a sério, para apresentar para as pessoas e tal, aí eu sempre achei que era mais fácil uma mulher se apaixonar por um cego do que um homem por uma cega. sim, eu acho também. E os exemplos, eu conheci poucos exemplos de homens que se ligaram a cegas. Quero dizer que Uhum, não tem a ver, conheci sim. uhum, Mas é mais comum uma mulher. sim, Né? Eu, isso. eu, eu tenho uma hipótese para isso, tá? Uma hipótese Uhum. nada agradável, mas é uma hipótese É, de inferioridade. Você tem dois inferiores se encontrando, uhum, o cego e a mulher, é, entendeu? Ou seja, uhum, de alguma maneira, essa inferioridade os aproxima. uhum, E no caso do homem com uma cega, não. Né? Entendeu? é, faz É uma sentido. hipótese. Uhum, É uhum, uma hipótese a ser pesquisada, mas essa hipótese eu tenho. uhum, Entendeu? é. Eu É, acho que na maioria dos homens eles têm essa dificuldade, sabe? Porque, sei lá, eu não sei, o homem, como você falou aí, o homem ele é assim, tido como, digamos assim, o protetor, né? O provedor, ah, né? E aí, é, e acaba, por exemplo, a mulher sendo uma espécie de algo para se apresentar, né? e se tem a Para vaidade você. masculina, né? Exatamente, É. exatamente. Tem a E a vaidade. mulher, Né? talvez ela veja a questão de estar com um homem cego, um homem deficiente, enfim, com mais naturalidade, porque por isso que você falou dessa questão da mulher ser tão inferiorizada, e talvez até pela questão que a mulher tem, né, da coisa mais assim afetiva mesmo. Não estou nem falando da forma assim maternal, porque também Aham. não é para ter um relacionamento vendo o cara como uma coisa assim, como fosse uma mãe, né? Não é legal, não é por aí, né? Aham. Mas a mulher, ela tem esse olhar assim mais, não estou nem conseguindo encontrar a palavra, mas de afetividade mesmo, né? De acolhimento, sei lá. Uhum. Acho que caberia aqui um psicólogo para nos ajudar. Você sabe, aconteceu comigo um negócio muito interessante. Tinha um paraplégico, eu conheci muita gente, você sabe, né? Eu fui militante, né? Sim. Conheci de tudo que você pode imaginar, surdo, ranceniano, qualquer coisa eu conheci. Tá? Então, eu conheci um paraplégico, ele era médico,
Ele era médico e era professor da UFRJ, tá? Sim. Uhum. Eu conheci a mulher dele, depois eu perdi de alguma maneira o contato com ele. Não tinha tanto contato, tinha algum, mas não sabia muito da vida dele. Uhum. Eu tinha participado de um encontro internacional em que eles distribuíram, sabe, aquelas bolsas de pano para você botar coisa dentro e tal. Uhum. E a imagem que tinha nessa bolsa era um paraplégico e uma camarada, bonita até, sentada no colo dele. No colo dele. Aham. Numa praia. Numa Que praia. legal. Aham. E eu usava aquela bolsa, porque era o seguinte: é, eu trabalhava, então eu tinha aula de manhã, e eu saía, eu levava minha marmita, para você ter ideia, eu levava uma marmita naquela bolsa, Uhum. levava uma série de coisas, né, com essa imagem. Pois bem, um dia, numa das aulas, essa professora levava outros colegas para comentar com a gente as suas pesquisas. Isso era no mestrado de História da UF. Tá? Aham. Aí é curioso o seguinte, andava com essa bolsa e ninguém nunca comentou nada comigo, nada. Ninguém na UF nunca me disse nada. Aham. Tá? Uhum. Aí, nesse dia, essa camarada foi comentar a pesquisa dela. Aí, no fim da aula, ela chegou para mim e disse: Você sabe essa imagem que você tem aí na sua bolsa? Se não, eu sei, é fulano de tal, mas a mulher eu não conhecia. Uhum. Aí ela me disse: Essa mulher sou eu. Caramba! Ou seja, Nossa! ela se casou com ele, Aham. Que com coisa o paraplégico. linda! Não é? Se Aham. casou com ele. Foi. E, e aí a professora depois me disse: Cara, você não sabe. Quando ela entrou na sala, a primeira coisa que ela olhou foi a sua bolsa, e ela não despregava o olho da sua bolsa. Olha, que coisa linda, cara. Não é? Nossa, lindo Aí- demais. Não Caramba. é? Aham. Aí, aí, no doutorado, eu procurei ela, ela aceitou me orientar. Oxe. Ela foi a minha orientadora, Aham. entendeu? Que Você vê, coisa. não é? Ele era Nossa. médico, era Aham. patologista, era médico e era desportista. Ele jogava tênis de mesa Ah, sim. Paralimpíadas, Sim. Aham. entendeu? Aham. Ele tinha isso. Ele Que morreu há pouco bacana. tempo. Teve um Ah, que infarto. pena. Mas viveu muito, olha. Viveu Viveu muito. bastante, né? Viveu Aham. bastante, Que bom. É entendeu? isso. Poxa. Você vê, É. nós falamos que relacionamento de uma pessoa, quer dizer, ela já era uma professora, né? Uhum. Encontrou Uhum. esse paraplégico, mas ele era médico, né? Ele Uhum. não era um paraplégico de rua. Também Uhum. tem isso, né? Uhum. É. Entendeu? O E meu ela se professor de desenvolveu. audiolocução também, o Aldi Costa, lá de Fortaleza, ele, inclusive ela já faleceu, mas depois ele também casou de novo e tudo, e ela é andante, que chama, ela era Ah, andante, ele andante. cadeirante, andante, que agora é cadeirante, é enxergante, é andante, agora. Tá certo. Então a gente, é como você falou, como a gente está falando, a gente vê muito mais, parece mesmo. Se a gente fosse fazer uma enquete, uma pesquisa, muito mais Uhum. mulheres, né, que se relacionam com pessoas, com homens com deficiência, do que ao contrário. É. Bom, com você, mais ou menos, é, você deixou a escola e fez faculdade? Você fez Não, faculdade? que aí também veja só, nesse meio tempo aconteceu também o quê? Separação dos meus pais. Isso E acontece. acontece, pois é. E aí, mas foi uma separação bem conturbada, com muita briga, muita coisa. Hum. E aí isso
me fez cair muito também no rendimento escolar, né? Eu já era adolescente. E aí, separação dos pais, uma série de coisas na minha cabeça, de questionamentos, eu, sinceramente, perdi esse meio que o prumo mesmo, assim, eu não conseguia continuar estudando, me dedicar, e eu fiquei um bom tempo, isso mexeu bastante, né, com a minha cabeça e tal. Eu fiquei um tempo parada mesmo, no tempo, assim, sem trabalho, ir atrás de trabalho, Mas você sem já tinha voltar. terminado o segundo Sim, grau? sim, Ah, mas aí eu já eu fiquei um tempo mesmo no ostracismo, né, como se diz. uhum. Mais uma vez, uma pessoa que ficava me incentivando, batendo na tecla, minha mãe. Minha mãe ficava incomodadíssima em me ver ali tão parada, tão sem objetivo. E daí foi ela que começou a encher meu saco para eu Ah, fazer alguma coisa por mim, pela vida e tal, né? A minha mãe nunca foi aquele tipo de pessoa de achar que porque eu era deficiente eu tinha que ficar pronto, ali, quietinha, sem fazer nada, na dependência dela. Não, isso incomodava ela demais. Até que surgiu, começou, aí eu voltei a frequentar o instituto, já grande, aí comecei a fazer cursos, né, a fazer amizade, tudo. Aí comecei a fazer uma série de cursos por lá, e aí surgiu a oportunidade de um trabalho numa fábrica bem próxima à minha casa. Era na recepção da fábrica. Aquele negócio começou a ter as cotas, né, a cumprir a lei, né, das cotas. sei, sei. Aí, mas foi um fiasco. Nossa Senhora. É Por, mesmo? não, porque eles não tinham nenhuma noção de como receber uma pessoa com deficiência visual. Aí depois que quiseram me botar, acharam que eu não dava certo na recepção, quiseram me botar na parte de costura. Eu digo, meu Deus, eu com baixa visão, como é que eu vou costurar roupa? Era uma fábrica de roupa, né? De roupa jeans. Ah, Aí eu mesma não quis ficar, foi bem traumático, assim. Eu me senti muito discriminada ali, me senti mesmo. hum, uhum. Aí fui fazendo outros cursos lá no instituto, tivemos uns cursos dados pelo Sebrae, muito bons e tudo. Aí chegou a época que surgiu vaga lá no próprio instituto. Eu fui trabalhar no instituto, aí eu já fui me sentindo mais. Deixa eu beber um pouco d'água aqui, Ah, mas sei lá, estava no meu ambiente, né? Era uma escola, um colégio, um lugar e o que de que você fazia no cegos e tudo. instituto? Lá no instituto eu comecei trabalhando no PABX, atendendo as Ah, pessoas, marcação de consulta, porque lá no instituto. Tu conheces o instituto? não, Não, né? não. E olha que eu já fui várias vezes a Fortaleza, nunca conheci o instituto. A SAC, né? Sociedade de Assistência aos Cegos. É, mas É, eu não conheci, não. É, a- não conheci, pois não. é. Aí lá é assim, lá é a escola, o hospital, né? Com as cirurgias, Ah, é, exames e tal. o diretor era cirurgia, Dr. Valdo Pessoa, era isso. que foi assassinado, né? Foi, é. Foi, Olha. nossa, foi terrível. Assaltantes entraram na clínica e nesse tempo eu ainda não estava trabalhando lá, mas foi terrível aqui. É E mesmo? Não. aí a gente, então, lá é hospital, a escola e a clínica, com consultas, exames e tal. Uhum. Aí eu ficava lá no PABX atendendo, né, as pessoas, dando informação, passando para no PABX mesmo, né, trabalho de
de telefonista. E fazendo Esse, esse, cursos também. esse trabalho de telefonista foi exercido por cegos desde a década de 60 em vários lugares do Brasil, mas Sim, não necessariamente em instituições, né, pois como é. cegos. E isso era um desejo do Dr. Valdo. Ele queria que esse setor, só os cegos trabalhassem nesse setor. Uhum, E todos uhum, nós éramos cegos que trabalhávamos no PABX. sei. Aí, aí pronto, aí nisso eu fui, a minha vida foi, digamos assim, eu já era mais do que adulta, né, e tudo. Finalmente, a minha mãe ficou muito feliz de me ver trabalhando, fazendo os Uhum, meus cursos e tudo. Aí fui fazer IBEU, a gente recebeu uma bolsa integral para estudar inglês lá no IBEU, foi muito uhum. legal também. Vamos lembrar, E IBEU é Instituto Brasil Estados Unidos. é, Isso, é. isso. Ah, mas teve uma atividade que eu fiz antes de trabalhar no instituto, já estava esquecendo, ó. Tá vendo? Hum, Não sei se é onde tu moras. Isso foi uma febre no Brasil todo. Eu acho que tu vai saber. Quando eu fiz o curso de audiolocução lá no instituto, estava hum. no auge daquelas telemensagens de aniversário que as pessoas faziam, lembra? Sim, Que sim. você recebia por telefone. Tinha gente que fazia Uhum. ao vivo, até em carro de som, essas coisas, né? Ah, Era. mas eu só fazia por telefone. O meu professor me falou: Tu faz, você fez o curso aí e tal, tá sem trabalhar. Eu comecei a fazer. Fiz por muitos anos isso. Comecei a ter muito cliente. Eu vou te falar, Dia das Mães eu não tinha hora nem para almoçar. Era muita Olha, mensagem. Pô. E eu vou te falar, eu comprava as minhas coisas, as minhas roupas, e emprestava dinheiro para os meus irmãos, fazendo telemensagem. Por olha muito tempo só. eu fiz isso. Muito tempo. Foi interessante, está aí. É, pois é. Aí era assim, o meu diferencial é porque, por exemplo, você estava a fim de conquistar uma garota. Muitas vezes eu fazia isso. Aí você contava um pouquinho a sua história, em cima daquilo ali eu elaborava um texto, depois eu lia para você. Se você aprovasse, aí eu passava a mensagem. Eu meio que dava uma personalizada de acordo. Quando era mensagem romântica, essas coisas, né? Mas eu também. Uhum. Todos os textos eram meus, de Natal, de Dia das Mães. Eu ia fazendo e ia passando para o povo. Aí depois eu fui para uma igreja evangélica, frequentei por muito tempo essa igreja, e eu que passava mensagem de aniversário para todos os integrantes da igreja. A igreja me pagava por isso Mas também. você se tornou evangélica. Me tornei evangélica, mas hoje em dia, assim, eu te confesso que eu não estou frequentando mais, não estou congregando em nenhuma igreja, não. Depois que Mas eu vim para cá. você se sente evangélica, Olha, eu me sinto cristã, cristã. cristã, assim, porque assim, algumas igrejas têm umas, digamos assim, umas regras que eu não, né? Então, assim, eu acredito em Cristo, fiz Uhum, muito tempo estudos bíblicos e tal, né? uhum. E, e assim, hoje eu faço as minhas orações, mas aqui no meu cantinho mesmo, né? Sinto muito a presença de Deus em alguns momentos da minha vida, tenho fé, mas assim, estar numa igreja, para mim, pelo menos no momento, não, não me atrai, assim. Porque tem tantas outras coisas que a gente vê em igreja, sabe, que meio que, Você foi católica? sim,
Inclusive, Frequentou, será? minha avó ficou de tromba comigo por um bom tempo. Quando eu fui para a igreja evangélica, ela ficou chateada comigo. É, é. Fui Os criada no evangélicos catolicismo. durante muito tempo também foram bem discriminados, né? Foram. É, Bem uhum, discriminados, bem mesmo. Entendeu? verdade. Mas a igreja que eu Eu, congregava, que eu fazia essas mensagens, era muito assim, a minha vibe, assim, porque não tinha negócio de ter que usar roupa qual era a comprida. denominação? Qual era a denominação? Muito assim, semelhante à Igreja Batista, Ah, sabe? uhum, E era um pessoal assim muito com a cabeça muito, uma mente bem mais aberta, então eu me identificava. Eu só parei de estar lá com eles também, porque a vida foi mudando e eu hoje me vejo aqui, né, e tal. E assim, sei uhum, lá, é, igreja, você tem que se identificar mesmo, de verdade, com aquele ambiente, com as pessoas, né? Aí eu também não fui uhum, mais tão fundo nisso, sabe? Procurar uma igreja para ver. Não, tá bom assim, do jeito que eu tô. uhum. É isso. Não, perfeitamente. Uhum, Né? É porque é aquela coisa, né? A Igreja Católica, no seu tempo de grande predominância, né? uhum. Não ser católico era muito complicado, Ah, pois é. É. Hoje né? não, hoje já é mais tranquilo, Não, né? É, ah, é. hoje. Hoje em dia, por exemplo, até você ser, digamos, ateu, não sei, eu acho que o pessoal não está, digamos assim, muitas pessoas já me disseram, eu não sei como é que uma pessoa consegue ser ateu. Não sei. Cada um tem as suas incompreensões, né? Aham. Mas, mas, mas até isso já, eu não sei, eu não sinto tanto de respeito, não. Ser ateu hoje em dia não é uma coisa tida, né, mais como muito complicada, não. Eu me lembro uma vez, eu estava lendo um livro chamado História do Ateísmo. Aham. E uma aluna me confessou que não teria coragem de ler um livro desses. Sabe? Olha só. Eu disse, é uma pena, né? Aham. Não, não quer dizer que você lê um livro desse, você vai ser ateu, Pois é, a título de né? conhecimento, de É, entender um pouco mais, por que não? eu lamento. Eu lamento que a pessoa não tenha É coragem. de alimentar mesmo. Parece que a pessoa tem Né? medo, né? De. Parece. Aham. Está com medo de confrontar sua fé. É, Uma vez uma parece assim que aluna. no fundo, ela não tem tanta segurança da sua própria É, fé e tem medo de se deparar com certos questionamentos que vão fazer com que ela dê uma balançada, assim, sei lá. uma vez uma aluna, ela entrou para o curso de História, e eu fui ser professor dela. Ela é da Assembleia de Deus. Era porque ela morreu, tá? Uhum. Ela era da Assembleia de Deus e ela me chamou em particular, não sei por que ela me escolheu para fazer essa pergunta, sei lá. Se eu achava que o fato dela fazer história abalaria a fé dela. Eu disse, olha, eu acho que não, a história em si não. Agora, se você já tiver abalado a sua fé, qualquer coisa vai abalá-la, né? É. Não é porque você está fazendo história. Até porque você Uhum. tem grandes historiadores religiosos, Uhum. entendeu? Quer dizer, mas se a sua fé estiver sendo abalada, pode deixar que a história contribui, sim. Não é? Ai, ai. É É, verdade. não acontece. Né? Acontece. Acontece sim. Uhum. É. Bom, você acabou parando no Rio Grande do Sul. Isso você pode Pois é. contar como é que você conheceu o André? Sim.
Ah, assim, eu. Veja bem, ele no Rio Grande do Sul e você é no Ceará. Eu acho que Pois a é, distância meio. Né? que loucura, né? É, É, é. Não, mas eu era do Rio e a Sônia de Belém. E a gente pois se é, encontrou. Tudo bem, eu não vou achar estranho, pode deixar. pois é verdade. É, quando é para ser, pode estar lá, até do outro lado do Acontece, né? Atlântico. Tem que atravessar o Atlântico e vai, né? Sim, senhora. É isso aí. Não, É. é que quando eu comecei a ter contato com o pessoal da escola virtual, o Valdenito, né, e tal, Hum, lembra, né, que a gente ia para o Team né? Talk? Lembro. Participei de Ai, muito programa, inclusive contigo. Cheguei a sim, participar de programa contigo. nossa, o tempo bom, Aliás, viu? aliás, eu tenho que fazer um agradecimento pessoal a você. Ah, Você participou de um júri em que eu ganhei um prêmio. um júri? Ah, Sim, daquele sim, negócio era que eram crônicas? Não, não é, lembro. Eram é crônicas? daquele negócio do Dia do Amigo, lembra? Ah, eu tô lembrando, sim. Você ganhou, né? Eu ganhei, Pois, foi. mas tinha Foi. premiação de alguma coisa assim? Eu não lembro bem. Era uma caneca. Ai, uma caneca? Era uma caneca e É. demoraram para me dar essa caneca para caramba, mas me deram. Sério? E a caneca via o que eu escrevi para o Dia do Amigo. Era tão curto Ah, o que eu escrevi, né, que coube numa ah, caneca. que come na caneca, que legal. Tô lembrando sim. Está lembrando? E a Foi gente. você, o Ah, Erson e o Vitor, que fizeram parte do júri. Só dava ah, amigo aí também é sacanagem, né? ah, éramos só nós três, exatamente. Era, Aham. era, Meu entendeu? Deus. Não, e a gente fez também, não sei se acho que umas duas vezes, a gente fez um amigo oculto virtual. Assim, Ah, um foi? presente chegava também. Esse O eu não presente. participei. Não, esse tu não participou, né? Acho que o Não. Valdenito também não quis participar, algumas pessoas não participaram. E a gente fez, o presente que eu enviei deu problema. Quando chegou no Rio de Janeiro, se foi, não sei para onde. Eu fui fazendo um rastreamento, quando chegou no Rio, meu Deus. Aí eu tive que fazer contato com uma pessoa do Rio de Janeiro, outra pessoa, para ir no shopping, comprar esse presente para o presente chegar até a pessoa. Olha, Ou foi seja, não só o amigo era oculto, como o presente também. quase que o presente também ficou Ficou oculto. oculto. Meu Deus do céu. Esses correios nossos, não sei, mas Ah, beleza. mas eles me ressarciram, assim, ainda bem. Mas Aham. o estresse, olha, mas a gente fez um amigo oculto lá na escola virtual. Aí a gente tinha lá, lembra do Mulheres em Ação? Lembro, com a Salete. A Salete participou algumas vezes. Ai, gostava tanto da Salete. Nossa, que saudade Eu que eu tenho também. dela, viu? Tenho muita saudade. Ela foi aluna do Benjamin Constant na minha época. Aham. Eu conheci a Salete no encontro dos Vox de 2012, que aconteceu lá no Benjamin. Ah. Ela estava lá, Eu já não fui, eu já estava em Belém, eu já já morava em estava em Belém, eu Belém, não né? fui. Já. Ela estava na plateia, aí eu sentei pertinho dela, tava ela, o Vitor, o Essen, a galerinha Uhum. lá, bem legal. Aí a gente, eu e a Jaquelina Rolim, que eu não sei se você lembra dela também, eu, Quem? Jaquelina Rolim, Não, não lembro não. ela fazia parte do Mulheres em Ação. Ela também é cearense, Ah, só que ela é ali do Cariri, né? sei. E ela já conhecia o André. Aí ela que nos apresentou pelo Skype.
A gente conversava muito pelo Skype, né? E tudo com a turma. Aí ela me apresentou o André, aí a gente ficou amigo. A gente ficou amigo, ficava se falando sempre. Aí um dia, um amigo nosso que mora em Fortaleza, o Jorge Castro, convidou o André ia ficar de férias para conhecer Fortaleza. Cara, vem, fica aqui na minha casa e tal. Aí ele decidiu ir e a gente já vinha conversando, mas como amigo mesmo, só como amigo. Aí ele disse, Su, vamos se encontrar pessoalmente, já que a gente conversa pelo Skype. Então tá, vamos fazer uma turma e vamos se encontrar. Aí a gente foi, fez uma turminha num restaurante, nos encontramos, e aí depois a gente se encontrou de novo enquanto ele estava lá. Aí no último dia que ele estava voltando para cá, rolou um clima, né? Opa, É. beleza. Aí ele estava na casa da minha mãe comigo, rolou um clima e tal, rolou uns beijinhos, né? Beleza, ele voltou para cá. Não foi porque rolou esse clima que deu essa questão da mudança climática que está acontecendo hoje, não. Não tem nada a ver, Não, não, né? não, nada a ver, Ah, tá, nada não, a ver. tudo bem, só para esclarecer. Que fique bem claro. É. É, isso, exatamente. Ah, Ah, legal. aí pronto, Pô, aí ele ficou, a gente ficou conversando, aí ele falou, olha, se você quiser, eu vou passar o ano novo, isso tinha sido em novembro, né? Aí ele falou, se você quiser, se você der o ok, eu vou passar o ano novo aí contigo. Aí eu achava que uhum, pronto, né? Tinha sido só uns beijinhos. O cara morando aqui em Porto Alegre, eu lá em nossa, Fortaleza, né? Mas aí eu, como sempre, né, converso tudo com a minha mãe. Mãe, o que que você acha? Minha filha, deixa ele vir. Você é solteira, ele também. Ele não quer é, vir? Tenta, ué, vê o que que dá. é, E foi assim. e Aí a gente pronto. passou o ano junto. Aí pronto, aí a gente começou a namorar. Uhum. Aí ele ia para lá, a gente também se encontrou em Salvador. Todas as férias dele, a gente dava um jeito de se encontrar, porque Em algum lugar. eu acabei saindo do instituto, meu pai faleceu, aí eu fui promovida no instituto para trabalhar na imprensa Braille. Uhum. Quando eu comecei a aprender o trabalho lá com a impressora, com tudo, meu pai ficou doente, muito mal, aí ficou internado e tudo, minha cabeça ficou muito a mil, né? Assim, muito, muito mexida e tal. Aí ele faleceu, aí nisso eu fiquei de férias lá do instituto, e aí comecei esse namorinho com o André e tal. E aí eu também vi que não era tão vantajoso continuar no instituto financeiramente, né, e tal, porque eu ia trabalhar bem mais do que eu trabalhava e o salário eu não achei que fosse compensar. Ia Uhum. aumentar muito, muito pouco, né? Aí eu decidi pedir demissão do instituto mesmo, né? Estava muito assim ainda também abalada com a morte do meu pai. Aí eu e o André, a gente foi nessa, a gente se encontrava e tal. Com um ano e pouquinho, um ano. Aí ele perguntou, topa ir morar já que você não está mais trabalhando, enfim, ir morar em Porto Alegre comigo? Aí eu, Opa! ah, é, bora. E Bom, tô aí, aqui. aí você resolveu comer carne de sol com chimarrão, né? Pois é, mas eu não gostei do chimarrão, não. Não gostou? Não. Ah, eu gostei, Tu olha. gosta? Gosto.
Gosto do amargo. Achei muito Gosto. amargo. Não, não. Ah, mas eu gosto mesmo. Eu gosto. Faz tempo que Hum, eu não tomo, é verdade, mas eu gosto. Se botar a cuia na minha frente, ela desce. caramba, eu não É, gostei. eu gostei muito. O André, mesmo assim, ele sendo gaúcho, mas ele não é chegado. A minha cunhada, a irmã dele, gosta bastante, assim. Aham. Mas ele não liga, não. O pai É dele engraçado. tomava. Quando ia a Porto Alegre, eu tomei chimarrão, mas engraçado, quando eu fui a Curitiba também, o pessoal do Paraná toma muito chimarrão. Já o pessoal de Santa Catarina, não, eles Não não é são tanto, né? chegados. Não, Aham, não, nem um pouco. aham. Eu andei por Santa Catarina bastante e não tinha chimarrão em lugar nenhum. Tu vê? Tá? É. Ah, Agora, no Paraná, é interessante. Paraná todo, Paraná inteiro. Uhum. Eu acho que é Entendeu? porque tem muito gaúcho também ali, sabe? No É, Paraná. é. Por exemplo, o pai do André nasceu aqui, mas foi para o Paraná. Então, é tanto que o André tem muitos primos que moram lá no No interior do Paraná. Paraná. Uhum, Agora, no bastante. Mato Grosso do Sul, é engraçado, eu não cheguei a tomar, mas eles tomam o mate mais frio. E eles chamam de tererê. Tererê, isso, tererê. É, Aham, tererê. Né? Mas eu não cheguei a tomar. Eu passei lá algum pouco tempo até. Foi muito não. uhum. Eu não Foi lá sei no se eu começo tomasse ele frio assim, tomasse esse tal de tererê, de tererê. é, talvez eu curtisse mais, não sei, mas Mas eu gostei, acho legal. Tanto gostei que quando a primeira vez que eu tomei chimarrão, é engraçado, sabe onde é que eu tomei chimarrão a primeira vez? Não hum, foi em Porto Alegre, foi em Recife. nossa, que coisa, tu vê? Sério? Sério, estou falando sério. Foi Não, em Recife. É que apareceu lá uma gaúcha. Você conhece a Bernadette Vidal? não conheço. Não mesmo? Olha, Bernadette Vidal. Eu acho que eu já ouvi falar dessa há pessoa, mas muito tempo ela foi vereadora aí em Porto Alegre, a década de ah, 80. é por isso. Aham. Por Mas que que é por pessoalmente eu não isso? conheço, não. Não sei por isso que eu não entendi, mas tudo bem. Não, porque eu sabia que esse nome é, Agora, é um nome que já foi falado assim, mas eu não estava. Aham, ah, tá. tá. Aí era um encontro nacional em Recife, e ela andava com a garrafa térmica e o chimarrão dela. Aí ela me Ah, apresentou o chimarrão, foi lá, foi por isso que eu tomei, pela primeira vez, eu tomei em Recife. essa é gaúcha raiz, como o povo gosta de falar aqui. Ela era. Aham. Quando eu fui para a Caramba. casa dela, fui visitá-la, ela tomava chimarrão direto. Chimarrão Uhum. direto. O dia Ah, não, inteiro. não, não, não. Eu É. gosto muito é de cuca. Já comeu cuca? Não, o que é cuca? Cuca é como a massa da cuca lembra um pouco bolo, mas não é bem bolo, é um pouco lembra um pouco de um pão também. Aí ela tem de vários recheios, de Hum. doce de leite, de chocolate, de morango, abacaxi. Ou seja, você faz a massa e põe o que você quiser. Põe salgado também, se quiser. Também tem gente que também que parece que, mas aí eu acho que não combina muito não. Eu acho que é mais gostoso assim com esses recheios doces, O né? doce. Tem cuca parece até Aham. com linguiça, que eu já ouvi falar. Uhum. É igual pamonha. Você já comeu pamonha salgada? Não, só doce mesmo. Só doce? Aham. Ah, eu gosto mais da salgada. Eu andei. Quem gosta muito de pamonha salgada são os goianos. Ah, Tá? uhum. Então, eu já comi pamonha com linguiça, com lombo, com não sei o quê. Qualquer coisa eles botavam naquela pamonha deles lá.
entendeu? Aham. Eu- é igual Bom, no Nordeste você comeu tapioca, né? Tapioquinha, né? Sim, ah, nossa, meu Deus, amo. Pois é, tapioquinha, o pessoal recheia com o que quiser, né? Sim, sim, sim. Com queijo Né? coalho, com carne de sol, Isso, com o que exatamente. quiser. É bom demais. Aqui em Belém, o pessoal é amante de tapioquinha também. Também, Entendeu? né? Tu Também, sabes também. que a gente tem uma grande amiga que ela é de Belém, mas ela está morando em Vila Velha, no Espírito Santo. Uhum. E a gente foi passar uns dias lá com elas e tinha lá uma cachaça de jambu. Ah, cachaça. Me fizeram experimentar aquela cachaça. O André também Ela experimentou. tremia, a boca ficava meio dormente. Fica. Que- Que coisa Claro. engraçada, né? Você sabe o que que é? O pessoal pega a cachaça. É. Você não conhece jambu, né? Não, não. Não. Tá. Porque o jambu tem jambu no Rio de Janeiro, me falaram que tem. Mas é diferente do jambu daqui. Tá? Ah, Então, o jambu, ele realmente deixa a boca dormente. E o pessoal, quando você pega assim, o maço de jambu, tem flores, as flores no maço ah, de jambu. Aqui em Belém, o pessoal costumava jogar essas flores fora, tá? Porque eles tá. usam em pratos típicos, tá? Como o tacacá, né? Uhum. E aí alguém pegou essas flores e botou dentro da cachaça. Ah, Então, o que você põe na cachaça é a flor do jambu. ah, E que deixa lá um legal. tempo, uns 3, 4 Sei. dias, sei lá. E aí Aham. vira a cachaça de jambu. É simples, entendeu? Tu vê, menino, mas foi uma graça, a gente experimentou. Elas queriam que a gente experimentasse, a gente experimentou. Eu sei que a culinária aí é exótica pra caramba e a gente fica com curiosidade de conhecer, né? Aqui tem uma gastronomia interessante. Aham. Ai, Quando deve você ser vier mesmo. aqui, quando você vier aqui, entendeu? Agora é o seguinte, o André, eu só aceito que ele venha na minha casa se ele não ficar irritado se eu gritar para ele, vai que é sua, Tafarel. Eu sei que Ih, ele fica. Eu sei que tu ele já fica. sabe disso? Eu sei. Caramba! Como as coisas, como as coisas correm no nosso mundo. O nosso Caramba! mundo é. Não, sabe, ele vai te explicar direitinho quando conversar contigo, mas é que Claro, claro que vai. ele foi zoado por Vão isso ter a vida inteira. A a vida vida inteira. inteira. E ele não simpatiza muito com Galvão Bueno, que foi quem inventou isso, né? Por causa disso. Aí pronto. Aí ele, ai, que coisa. Eu já disse para ele, amor, não tem como você escapar de a gente estar na turma, assim, alguém te conhece ali e quando sabe teu nome de querer brincar com Zoar. isso. Não vai saber que tu não gosta? Ele, não, eu sei, mas se eu puder evitar, eu falo para. Depois, quando ele cria uma certa intimidade, aí ele fala: olha, é uma coisa chata que eu acho. Mas então você diz para ele que eu vou zoar com ele, mas eu sei que ele não gosta. É Mas que, não vou zoar co- para lá. Não vou zoar do como lado ele, dele, não. Que ele pode cancelar o papo, eu não. não, mas como ele mesmo costuma dizer, perde o amigo, mas não perde a piada, né? Exatamente isso. Então, pronto. Então, tem que aguentar. Bom, duas coisas. Como é que é a sua vida em Porto Alegre? Você gostou de Porto Alegre? Gosto muito de Porto Alegre. Eu tenho uma vida bem tranquila, a gente tem uma vida assim bem caseira, né, e tal. Uhum. Mas assim, fui muito bem acolhida aqui. Nós, eu acho que eu te falei antes da gente começar a gravar, eu acho. Em 2020, no auge da pandemia,
eu tive um descolamento de retina, né? Foi, você falou. E, nossa, foi assim um susto, porque assim, o meu olho direito é o olho que eu enxergo menos, né? E o esquerdo é o que eu enxergo melhor. E foi justamente no olho No que eu esquerdo. enxergo melhor, né? No esquerdo. E Sim. hã? Né? Acontece, né? Acontece, pois é, porque É, o é. direito, na verdade, é, os oftalmos até já disseram que dá para mexer no direito, porque a minha íris ela é muito retraídazinha e tal. Então, Hum. como, tem como fazer um laser e dar uma melhorada. Mas ainda não foi atrás de fazer esse laser no olho direito, não. Porque o Uhum. esquerdo é o que realmente é o meu olho bom. Bom assim, né? Entre aspas, né? O Sim, melhor é o do mundo. melhor. É. E aí, cara, foi assim, fiquei em plena pandemia, mas fui diagnosticada no dia e no outro dia eu já estava na mesa de cirurgia, porque tinha que ser correndo, né? Para salvar o olho. E Rapaz, assim, então, quando eu sabe? conheci você não tinha tido, que foi antes da pandemia que eu te conheci, lá em Fortaleza. Sim, foi antes da pandemia, não foi? Foi antes. Foi. Foi sim. Eu não lembro o ano, mas Também, não, mas foi 17, acho que foi por 17. aí. Que estava lá o Regi com a Val, né? É outro que resolveu deixar a gente, não sei por quê. Pois Né? é, pois então. Ele também ia estar aqui com você, contando as histórias dele, que tinha muita história para contar. Tinha, mas nós fomos também alunos do Instituto na época. Eu conheci o Regi ainda criança. Ah, vocês são da mesma época, né? Somos, Uhum, somos, pois entendeu? é. Era um amigo, um amigão. Sacanagem que ele fez É, com a gente, né? não, isso eu acho, eu reclamo isso, dessas Uhum, pessoas que fazem essa opção estranha, entendeu? É é. uma opção esquisita, né? Uhum. Eu reclamo, eu reclamo, eu É, reclamo. tem que reclamar mesmo. Não era Tem, para ter feito isso, não. Podia ter ficado bem mais não. tempo aqui com a gente. Pois é, né? Quer dizer, Hum. então em Porto Alegre você se sentiu bem acolhida. Um Sim, dia pois você me disse é. que vai voltar para Fortaleza. Você vai voltar mesmo? A gente, com essas enchentes que aconteceram, né, ano passado, Hum, como todo mundo sabe, é, a gente, a gente já vinha nessa ideia, assim, sabe, porque o André não suporta mais o frio, ele diz que é? a vida inteira nunca gostou e agora cada vez menos, né? É mesmo, e eu E, detesto calor. Engraçado. pois é. Mas o calor aqui, tu sabe que quando aqui é Sei, verão, horrível. não, É pois é, abafado. É isso, horroroso, Porto é, Alegre. Desculpe a franqueza, eu não mas gosto de é, Porto Alegre. mas é Não, sim. não. Eu já estive aí em fevereiro. Eu conheci Porto Alegre em fevereiro. Então, nós, Horrorosa. caramba, é, é bem, eu chego a passar mal, eu chego a Claro. passar mal, é muito, porque lá em Fortaleza, por exemplo, a gente tem ainda, é quente o ano inteiro, mas a gente tem a brisa do mar, né, e tudo. Aqui a Uhum. gente não tem, no verão não tem brisa, Não tem nada, é horrível. nada. É, É horrível. é, é é assim, sufocante, é uma coisa sufocante mesmo. É. Uhum. Então ele diz que por isso, é por isso que ele diz que o gaúcho fica bem em qualquer lugar, ele se adapta a qualquer lugar, né? Tá certo. E aí ele não gosta do frio mais, cada vez menos ele gosta de frio, ama o Nordeste, né? Bom. E eu, pela questão de estar mais perto da minha família, né? Uhum. Estar com a minha mãe mais perto dela, dos meus sobrinhos, que são crianças ainda, os que moram lá, né? Então, a gente está Ah, pensando nisso. essa enchente afetou muito vocês? Assim,
materialmente não, né? Emocionalmente a gente fica, Sim. né? Porque a gente conhece pessoas que foram diretamente atingidas, né? Uhum. E aqui na nossa quadra, a água não chegou. E a gente mora no 8º andar também, né? Mas a gente Ah, ficou tá. sem luz, a gente ficou sem Então, é água, claro. Você montar né? uma, eu não podia sair do 8º andar, você ia fazer o que lá embaixo? Né? Pois é, o medo era da gente ficar ilhado também, sem poder sair, né? Sem ter Uhum. como comprar comida. Então a gente foi se refugiar lá no bairro que a mãe dele mora, na casa da mãe dele, que lá ficou tranquilo. Aham. Mas foi um pesadelo, cara. Parecia que nunca ia ter fim. Esse rio subindo o tempo todo e, meu Deus, assim, era devastador de ver, assim. E as pessoas sem norte, no desespero. Foi terrível, terrível, né? E, Uhum. infelizmente, pelas previsões aí, diz que isso pode vir a acontecer cada Aconteceu. vez mais, né? É. Já estão falando que vai chover pra caramba aí. Vai o quê? E vai chover pra caramba ainda aí, tá? Estão dizendo. Né? Então, É por isso que quando você falou enrolou um clima, eu quis saber se tinha alguma coisa a ver com a mudança climática. Ainda bem que não, né? Que você não tem nenhuma não, responsabilidade. não, 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 Nossa, não. Isso aí é é culpa outra. mesmo do aquecimento global, né? E a Certo, gente certo. sabe que O aquecimento global, não seu, o aquecimento global. global, É global, isso. exatamente. Isso. Vamos fazer as diferenças, né? Claro, Ah, bom, é, duas coisas. A sua ligação com a leitura, então você continua, você me disse que está lendo menos. Aí você falou em off isso. foi. Né? Quando eu era solteira, quando eu morava lá com a minha mãe, até mesmo quando eu trabalhava no instituto, eu trabalhava na parte da tarde e eu tinha mania Hum, de dormir muito tarde, né? Porque eu sempre gostei muito de ver programa de entrevista hum, e livros, né? E eu vou te dizer que, principalmente depois que as tecnologias, né, vieram a nosso favor nesse sentido, meu Deus, eu comecei a devorar muita coisa, eu ficava pedindo livro para todo mundo. Eu vou te falar que a leitura, claro, não só a leitura, mas aliada a outras coisas, a bom, família, me ajudou num momento muito difícil da minha vida, de não entrar numa depressão, assim, porque eu você- mergulhava neles, né? se você ainda pede livro para amigos, você pode me incluir entre os amigos, que eu tenho bastante. Ah, tá. Tá Pois certo? é. Aí quando eu era. Vou te Ah, dar uma dica. Esse ano passado, eu entrei nesse vício. Eu assinei duas firmas de audiolivro. hum, A Audible, que é da Amazon, aham, e a Storytel. Eu uhum, aconselho pra caramba você fazer isso. Tá? legal. Ah, Uhum, é muito legal mesmo, vale a pena. Leitura de primeira categoria, entendeu? Mesmo, a leitura de. uhum, E é o seguinte, é uma coisa curiosa. O produto não é feito para cegos, uhum, que entendeu? legal. É claro que a Amazon e tal não vai fazer um produto exclusivo para cegos, não é verdade? Você sabe que não. Uhum, sim. E tal. E o audiolivro está ganhando o mundo atualmente, né? Uhum, Com questão de trânsito, né? Voos longos, sim, um monte de sim, sim, coisa, né? sim. Então, o Uhum, audiolivro está conseguindo. E tem muita gente que está fazendo alguma coisa e diz, deixa eu ouvir um livro, sim, entendeu? sim, sim, conheço gente. Faz Inclusive, isso. inclusive é, a minha cunhada, que não tem, a irmã do André, nenhum problema de visão,
ela vai para o Ela trabalho gosta. ouvindo os livros. Então, Enquanto ela você está tá... no trânsito, ela está escutando. E tem muita gente que vai caminhar e leva o celular com fone e vai ouvindo o livro. Uhum. Entendeu? Quer dizer, estou te dando a dica. Se você quiser, depois eu te mostro como é que é. Obrigada. Você Nossa. assina, tá? Eu faço parte também de um grupo ali que é o Cantinho da Leitura, que o pessoal disponibiliza. Às vezes você Não pede um. conheço. Conhece? Não Não conheço. conhece? Às vezes a gente Não. pede um livro, tipo assim, não dá 5 minutos, já está ali o livro. Já chegou o livro. Eu Nossa, é não muito conheço, legal. não. Depois você me apresenta. Tá bom. Eu conheço lá o Tá? pessoal da administração. Se você quiser, Aham, eu passo teu contato tá. e eles te põem lá. Claro. Vamos ver. Uhum, Né? uhum. Aí é Eu... isso, aí eu gosto muito, eu tô sempre. Eu agora comecei a ler que como eu não fui ver o filme ainda, eu comecei a ler, ainda estou aqui, né? eu também não vi no filme, não, mas já li o livro. Ah, já leu o livro? Já. Ai, comecei anteontem. É, Nossa. Aham. eu já conhecia o Marcelo pelo primeiro livro que ele escreveu, que é o Feliz Ano Velho. Feliz Você Ano conhece? Velho. Aham, sim. Isso. Tá? E Uhum, aqui eu estou aqui, de alguma maneira ele retoma alguma coisa do Feliz Ano Velho, né? uhum, De alguma maneira, uhum. né? Tu conhece ele pessoalmente? Não, eu não vou dizer que eu conheço, eu já o encontrei uma vez, Certo. mas eu garanto que se ele me encontrar, ele não vai se lembrar disso, Uhum, entendeu? Mas eu já o encontrei uma vez num encontro no Rio de Janeiro, aham, tá? entendi. Pois é. E é Legal. isso, então. E música, agora sim, vamos chegar à música e depois a gente vê como é que faz. Você se liga, você tentou aprender violão e porque aquele seu amigo, né, foi impedido, você acabou não aprendendo, você não aprendeu violão. Não, é assim, eu tive essa experiência com ele, né? Aí eu fui atrás de outro professor, né? Claro, eu queria aprender a tocar violão, né? Já que Ah, ele, diante da impossibilidade dele, que a mãe dele não queria, né? Aí eu fui buscar outro professor, mas vou te falar, é eu tinha o quê? 15, 16 anos, sabe aquela coisa de empolgação de adolescente? é claro. Aí eu tive umas aulas com o cara e tudo, depois eu fui deixando para lá, o violão foi ficando ali no cantinho e pronto, Uhum. e não fui fundo com isso não. Hoje eu aprecio música, porque na verdade, o que eu sempre quis quando era criança era aprender a tocar piano. Mas piano, Ah, né, era um instrumento caro, que meus pais não tinham condição de me dar um piano para eu tocar. E talvez se eu tivesse ficado no Benjamin Constant, às vezes eu fico pensando isso. A é minha mãe não possível, né? quis me deixar lá, né? Quem sabe É. eu teria ido fundo no piano, né? Porque lá tinha muito piano, vou te dizer, hein? E tinha professores que É. davam as aulas lá, né, dos alunos, né? Você sabe Uhum. por que eu não aprendi piano? Hum, Pelo mesmo motivo que eu não aprendi violão. hum. Porque a minha capacidade musical é nula. Eu sou É. desafinado e não tenho ritmo. O que você acha? Ah, é? É sim. Tentou aprender? Olha, eu acho que não chego a dizer que tentei aprender, porque a minha inabilidade é de infância. Ué, É. eu fui estimulado tanto pelos amigos quanto por mim mesmo. Tudo bem. Desistiu, né? Nem foi muito longe.
muito além. Oi? Nem foi muito assim fundo na situação. Não, dizendo isso, minha inaptidão para a música. Então, e você canta? Você consegue cantar? Ah, pois é. Aí eu dei umas cantadas, cara, por aí, algumas vezes, lá no instituto, em casamento, cheguei a ser convidada para cantar, mas assim, nada profissional, né? Uhum. Ah, inclusive, eu participei de um festival lá no Sesc e o Didi era um dos componentes do júri. Ah! Eu, aham, eu Aham. fui. Chegou não sei se você conhece ele, o Paulo Roberto Cândido. Ele é Ah, eu instrutor sei, de. é aí do Ceará, eu sei. Isso. Eu não Ele conheço é instrutor de. pessoalmente. Pois é, ele é instrutor de dois vox lá do Instituto. Aí um dia eu lá trabalhando, aí ele chegou na minha sala e disse assim: Ô, Su, quer defender a minha música? Porque ele compôs a música, mas queria que alguém cantasse, né? Hum, Ah, eu digo, Paulinho, eu estava assim, esperando, né? Ele, não, mas tem ensaio direitinho com os músicos e tal. Então tá, vambora. Aí a gente foi, fez os ensaios e fui lá cantar a música do Paulo Roberto bom. Cândido. Só que assim, Hum, não era, o julgamento era pela composição, né? E a sei, música dele, infelizmente, não ganhou. Mas cantei com muita felicidade, assim. perfeitamente, não. Bom, mas veja bem, para alguém ganhar, alguém tem que perder, não dá, né? É, uhum. Não tem Mas como. eu gosto muito. Tem uma galera no na nossa Segolândia que tem Ixi, muito. nossa, tem Hã? demais, demais. Nossa, tem muito talento nessa Segolândia, viu? Muito, tem. Talentos assim impressionantes. Tem demais. Tem demais. O nosso Tem. amigo Leniro, É. o O Le- Didi, meu Deus do céu. Não, E se a gente não, for falar aqui, vai. não, tem. E, além deles, eu conheci muitas outras pessoas. Nossa, impressionante. Entendeu? Eu não sei se Impressionante. você já trouxe aqui a Suzy Bellarmino, a Joana Não, Bellarmino. não. Nossa. Questão de tempo. Oi? Questão de, questão de tempo. A Joana Questão canta de tempo. direitinho. A Joana canta Nossa, legal. É. elas. Não sei se elas ainda estão cantando assim na noite, mas, meu Deus, eu já ouvi uns áudios, assim, as músicas com elas cantando. Meu Deus, que coisa linda. Não. É. Uhum. Eu vou convidar a Joana, ela sabe disso. Questão de tempo, entendeu? A Suzy não Olha. tem, mas eu vou Ah, também chamar a Suzy, mas eu não tenho o contato dela, mas a Joana me dá. Não tem problema. a Suzy? Eu não tenho contato dela, mas eu terei, eu terei. Basta eu É, querer. mas É, vai dar certo. vai, Estarei vai, aqui assistindo. perfeitamente. Bom, sua, a minha última pergunta é a seguinte: o que é que você gostaria de ter dito que eu não deixei você dizer? Não, esse negócio de papo, às vezes a gente corta o barato da pessoa, sabe como é que é? Pô, eu queria ter dito isso, então diga logo. Pois é, né? Mas eu acho que a gente conseguiu dar uma. Porque falar sobre praticamente uma vida inteira, né? É, às vezes a gente fica assim, nossa, se é que eu consigo falar, mas eu acho que deu para falar o mais Parece. importante, o essencial. E eu queria dizer o seguinte, quero sim dizer uma Ah, coisa. então diga. É, esse formato
de bate-papo que você está fazendo, eu admiro demais. Gosto muito. É gostoso a gente ouvir sobre as pessoas. E de uma forma assim como você faz com os convidados, espontânea. A gente vai falando espontaneamente, né? E, como te falei lá em off, né? Já assisti alguns episódios e, nossa, é uma delícia, assim, de ouvir. Então, parabéns aí pela iniciativa, que venham muitos convidados que vão ser, assim, nossa, de grande exemplo e também ser engraçado, porque tem histórias também que são. A minha vida não tem tantas histórias engraçadas, mas eu ouço às vezes algumas coisas assim que, assim, meu Deus, como que isso foi acontecer? Então é muito legal, eu acho de suma importância, sabe? Eu acho que a gente precisa usar a internet a nosso favor, né? E seja buscando livros, mas buscando também pessoas, informação e ouvindo, sabe, essas histórias verídicas, né, que nos fazem bem e até servem até de exemplo e de inspiração para muita gente. Parabéns. Legal, obrigado. Nada. Ser elogiado no ar é muito bom, né? Você Todo não mundo gosta de acha? elogio, mas é de coração, é de verdade mesmo, é o que eu penso. Não, eu acredito. Uhum. Eu acredito. Bom, então eu pedi para você se despedir, já que você acho que não, né? É, mas ficou bom, né? Ficou gostoso o bate-papo, eu gostei. Eu me senti muito feliz em ter sido convidada, te agradeço. Enfim, talvez falar de uma vida inteira, né? Às vezes escapa aí alguma coisa mesmo, mas Uhum. eu sou assim. Perfeitamente. Então, se você voltará, é claro, né? Nós vamos ter aquele nosso outro papo. E Tá, quem sabe outros, não sei. Vamos uhum, negociar, tá tá certo? bom, tá combinado, tá combinado. Eu gosto e vai ser um prazer estar de volta. Vamos falar de outras coisas. E é isso. Quando for possível, é Aham, só entrar em contato. Estamos por aqui, perfeitamente. tá bom? Bom, Ah, então, muito obrigado, tá? E aguardemos o seu retorno. Será bem breve, tá bom? tá bom. Obrigada a você. Bom, pessoas, lembrando a vocês para se inscreverem no nosso canal, tá? Dá aquele like espertíssimo, né? E aquelas pessoas que gostaram da Suilan Lira Sena, por favor, recomendem, né? Ela merece. Agora, alguém que achou ela muito chata, né? Não gostou de jeito nenhum, recomenda para os inimigos, não tem problema nenhum. Os inimigos também merecem. Isso Tá aí. certo, pessoal? Não é claro? Claro que merecem, É né? isso aí. Aham. Tá? Então, dizendo isso, eu agradeço aqueles que estiveram conosco até agora e só tchau. É isso aí. Tchau.